Olá, amigos. A exposição de hoje é o verdadeiro reino. Bem-vindos, queridos irmãos, a mais uma exposição doutrinária online da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Na introdução do capítulo tem um trecho do Evangelho que está contido em João, capítulo 18, versículos 33 a 37, que trata do diálogo entre Pilatos e Jesus, quando Jesus foi levado a Pilatos para se defender das condenações impungidas a ele na época. E Pilatos questiona: és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Pilatos então pergunta: és, pois, rei? E Jesus responde: tu dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta minha voz. Nesse diálogo breve entre Pilatos e Jesus, Pilatos deve ter ficado confuso com essa resposta, porque ele esperava que Jesus dissesse que era o rei dos judeus, porque Jesus assim era nominado na época, né? E Jesus coloca que o reino dele não é deste mundo. Imaginem a confusão de Pilatos, porque na época, os judeus da época, eles tinham ideias bastante imprecisas sobre a vida futura. Eles acreditavam sim em seres angelicais, eles acreditavam sim que um dia poderiam se tornar anjos, mas eles não tinham a noção precisa de como isso aconteceria. Então vamos nos remontar à época e lembrar que naquela época os judeus vinham de uma época de Moisés, onde existiam as leis mosaicas e que eram leis bastante rígidas, leis que falavam muito no castigo, como uma penitência, um castigo às desobediências, às leis de Deus, e que até hoje nós temos essa dicotomia, né, na religião judaica. Existem ainda judeus que acreditam neste Messias e judeus que seguem então essas leis mais rígidas e que acreditam que tudo deve ser castigado quando não está de acordo com as leis de Deus. Então era um povo na época, imaginem mais de 2000 anos atrás, era um povo pastor, um povo sob certo aspecto ignorante de cultura, de entendimento, e que preservavam o formalismo religioso. Então eles vinham de uma época onde o formalismo era muito importante. Então eles acreditavam sim numa vida futura, até porque Moisés recebeu ali os 10 mandamentos, né, por uma intuição divina. Então eles tinham essa crença no divino, em Deus, mas essa ideia sobre este futuro espiritual era uma ideia bastante vaga, né? E Jesus, quando ele diz neste trecho do Evangelho e em outras parábolas e outras histórias que ele difundiu ao longo da sua peregrinação e da sua vida, sempre citavam um reino diferente,
que não era a vida aqui na Terra, como muitos acreditavam e até hoje acreditam que esta seja a vida real, né? E após Jesus, com a crucificação de Jesus e a morte de Jesus, nós vivemos aí tempos bastante obscuros até a nossa atualidade. Nós vivemos aí épocas feudais, medievais, épocas de cruzadas, de perseguições da igreja, de inquisição. Então nós tivemos épocas bastante obscuras aí na nossa caminhada terrena, né? E com a chegada do Espiritismo, com a revelação e a codificação do Espiritismo feita por Allan Kardec, é que nós passamos a conhecer então e a abrir a nossa mente para esse Consolador que Jesus já tinha nos prometido, né, durante a sua peregrinação. E esse Espiritismo é que começou a abrir este véu que por muito, muito tempo obscureceu as nossas ideias e os pensamentos de toda a humanidade. Nós que aqui estamos agora conversando sobre este capítulo e sobre esse trecho do Evangelho, temos mais condições que o povo daquela época de entender sobre esse reino, de entender sobre a vida espiritual, ou pelo menos de se questionar, né, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre aquilo que ele quis dizer, e entender com mais precisão, então, com mais amadurecimento, os ensinos de Jesus. Os homens, então, puderam, a partir dessa revelação, dessa terceira revelação, que é o nosso Consolador prometido, puderam, sim, antever este futuro, que é o futuro que Jesus trouxe ali nessa conversa com Pilatos, quando ele falou deste reino que parecia uma coisa distante, porque Pilatos com certeza não entendeu o que ele quis dizer naquele momento. E o fato de nós, hoje, termos uma ideia mais clara sobre essa vida futura, nos proporciona uma fé inabalável no que vem depois. O ponto de vista com o qual nós encaramos a vida terrena, com o qual nós encaramos as nossas vivências aqui, a forma como nós conduzimos a nossa vida e como outras pessoas também conduzem as suas vidas, elas mudam de patamar quando a gente começa a entender que a vida na Terra não é o verdadeiro reino. Como Jesus já tinha dito, meu reino não é deste mundo. Crer no mundo espiritual, meus amigos, crer na vida espiritual, coloca a nossa vida terrena em outro patamar de entendimento. Nós começamos pensando já nessas palavras de Jesus para Pilatos, nós começamos a entender por que Jesus era uma pessoa tão benevolente, tão bondosa, com tanto amor para dar, e tudo que ele sofreu nessa vida terrena, tudo que ele passou, eram coisas que para ele não eram importantes. Porque naquela época, imaginem então, há mais de 2000 anos atrás, né, 2020 e tantos anos atrás, que Jesus já sabia, ele já conhecia este outro reino. E ele queria que todos nós entendêssemos que a nossa vida real, ela é na erraticidade, não é na Terra.
não é em nenhum outro planeta, nenhum outro reino, onde a gente precise do corpo físico, onde a gente precisa estar encarnado. Todos nós caminhamos então rumo a este reino. E isto, como diz o Espiritismo, que tão bem nos ensina, isto nos move. É uma forma, é um degrau. O Espiritismo, esse entendimento que ele nos dá é um degrau, é um apoio, é um suporte que todos nós temos para alcançar esta vida tão falada, este reino tão falado por Jesus. E quando a gente começa a pensar que esse reino que ele fala, o verdadeiro reino, não é na Terra, nós começamos a entender pouco a pouco que as tribulações, as dores, tristezas, o sofrimento é finito. É finito. Chico Xavier, na sua sabedoria, já dizia: não há mal que dure para sempre. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a ter outro olhar sobre essa vida futura e nós começamos a entender a temporalidade da vida. E isso torna o nosso viver com certeza mais leve, menos amargo, nos tornando, por consequência, pessoas mais leves, pessoas mais dispostas a se doar, a amar, a perdoar. Porque o nosso interesse passa a ser cumprir a nossa jornada para que a gente possa voltar para o nosso verdadeiro reino. E quando nós duvidamos, e não são poucas pessoas que ainda duvidam dessa vida futura, nós ficamos ligados, amarrados a esta vida terrena, ligados ao hoje, ao presente, onde o futuro não importa. O que importa é o que eu conquisto hoje, o que importa é o que eu tenho hoje, o que importa são os meus bens materiais, e eu esqueço que quando eu desencarnar, eu não vou levar nada destes bens comigo. Como acreditavam os egípcios, né, que eram mumificados e colocados em tumbas, inclusive junto com seus criados, porque eles acreditavam sim numa vida futura, mas eles acreditavam que tudo ia com eles, que eles precisavam daquelas coisas materiais. E então o homem, quando ele não crê nesse reino, quando ele não crê no futuro, ele fica preso à realidade terrena. E nós, que estamos aqui falando, conversando e numa exposição espírita, entendemos, né, que a nossa reencarnação, ela é sim necessária, obrigatória, para que a gente consiga ir adiante, dar este passo rumo a este reino que está para alguns mais perto, para outros um pouco mais distante. E que a gente possa entender também que Deus, ele não condena os nossos gozos terrenos. Aqui ninguém está dizendo que a gente não deve ter o carro do ano, que a gente não deve se esforçar para adquirir a nossa casa própria, né? Ou as nossas viagens. Não, ele não condena. O que Deus, na verdade, nos trouxe Jesus para que nos ensinasse a respeito é esse detrimento das coisas da alma em função do nosso gozo terreno. Então não é só vir aqui e aproveitar, a gente tem que juntamente colocar as coisas da alma em primeiro lugar, porque este bem que nós levamos é o bem, não material, mas o bem do espírito.
São as nossas aquisições, os nossos patrimônios espirituais que vão conosco para este reino que todos nós um dia vamos atingir. E esta construção deste reino, ela deve sim começar dentro de cada um de nós. E aí é que está um ponto extremamente importante, um ponto aonde a doutrina espírita nos auxilia e nos dá o caminho para que a gente possa entender que todos nós temos essa centelha divina. Todos nós fomos criados por Deus e que todos nós temos sim condições de edificar, de melhorar, aprimorar este reino que começa lá no fundinho da nossa alma. Como a gente faz isso? Utilizando o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher. E a gente vai colocar tijolinho por tijolinho nesse nosso reino espiritual no momento em que a gente entender que com esse nosso livre-arbítrio a gente vai ter que escolher os caminhos da verdade. Com esforço. Então, ninguém disse que seria fácil, né? Existe um ditado que fala isso, ninguém disse que é fácil. Não, ninguém disse que é fácil. Mas não é impossível, porque nós somos filhos de Deus, porque Jesus já esteve aqui para nos mostrar este reino, para nos mostrar este caminho que nós devemos seguir. E a gente só consegue fazer isso com aprimoramento e pela prática. E por isso a reencarnação ela é tão necessária para que a gente alcance, então, este reino. E os judeus, gente, naquela época de Jesus, eles já tinham, então, revelações de que eles receberiam um Messias. Isso está no Evangelho. Só que eles acreditavam que este Messias, que foi Jesus, ele viria à Terra para salvar o povo judeu da dominação romana. E que ele fosse, com isso, capaz de dominar outros povos. Então, na segunda parte dessa conversa entre Pilatos e Jesus, ele diz assim, quando Pilatos diz, és, pois, rei, ele fala para Pilatos, tu dizes, sou rei. Ele não está dizendo que ele é rei. Apesar dos judeus o nomearem como o rei dos judeus, ele está dizendo, olha, quem está falando que eu sou rei, Pilatos, é tu. O que eu vim fazer aqui não é dominar, não é subjugar outros povos. Eu vim para dar o testemunho da verdade. E aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E então, ao contrário do que os judeus na época acreditavam, este Messias, ele não era um Messias dominador, ele era um Messias de puro amor, um Messias simples, humilde, consolador, e que estava aqui porque ele sabia que o reino dele não era na terra, como o nosso também não o é. Mas isso tira a realeza de Jesus, esse título que os judeus deram? Não tira, meus amigos. Por quê? Porque a realeza de Jesus, ela não é uma realeza terrena. Se nós pensarmos em realezas, em reis, em governantes, nós vamos ver que no nosso entendimento terreno, ser rei, ser governante, significa ter domínio
sobre o povo e ter nesse povo os seus seguidores. E esses seguidores vão lutar até a morte por este rei, por este governante. E Jesus deixou isso claro, porque ele disse ali na conversa com Pilatos que se o reino dele fosse deste mundo, a gente que o seguia e que acreditava nele haveriam de ter lutado e saído em embate físico, talvez, para retirá-lo dessa condição de condenado, de crucificado. E não foi o que aconteceu, né? Porque ele não era um rei terreno. A realeza dele está na elevação das suas ideias, na divulgação dessas ideias, na capacidade que ele tinha de consagrar os ensinos morais, e por isso ele merece sim o título de realeza, mas não realeza deste reino. E ele deixou isso claro quando ele conversa com Pilatos, que ele não veio aqui para dominar, ele veio aqui para ensinar, para dar o testemunho, para praticar aquilo que ele quer que nós pratiquemos. Com boa vontade, com perseverança, né? E essa boa nova nos trouxe a lei do amor, que é a lei mais importante que Jesus colocou em prática e procurou nos ensinar. Dessa forma, usando essa prática do amor, da caridade, Jesus nos mostrou essa outra vida, este outro reino, o verdadeiro reino. Colocou o reino de Deus sob uma nova ótica. Então, vejam bem a importância dessas revelações que Jesus fazia a cada conversa com o seu povo, em que ele deixava claro de que ele não precisava, assim como nós não precisamos, estar subjugados às condições terrenas, à vida exclusivamente terrena. Nós diariamente estamos ligados ao plano espiritual, diariamente, mesmo que muitos de nós não tenham essa percepção ou ainda duvidem. Nós estamos a cada milésimo de segundo recebendo energias do plano espiritual e doando essas energias e em constante harmonia. Então, este é o nosso verdadeiro reino. Então está na hora de nós começarmos se nós não começamos ainda, começarmos a montar ali o nosso reino interno, no reino do nosso espírito, tijolinho por tijolinho, passo a passo, assim como a gente constrói uma casa, uma fortaleza. E com isso fortalecer a nossa vontade, fortalecer a nossa fé. Porque todos nós, meus irmãos, seremos sim um dia anjos. E o Espiritismo está aí para nos ajudar, para revelar e nos relembrar daquilo que nós todos já sabemos. Que o amor é a salvação e que o nosso reino não é deste mundo. E com isso, meus queridos irmãos, rogando a Deus e aos nossos protetores que nós possamos nos despedir aqui, mas que nós possamos seguir construindo diariamente na nossa batalha diária e na nossa vida terrena, nessa e em quantas forem necessárias, construir o nosso reino interno, espiritual, para que a gente possa um dia todos nos encontrarmos juntos na espiritualidade,